Saudações a todos, meus caros colegas, radiologistas, ultrassonografistas, cirurgiões vasculares, ginecologistas, obstetras e demais profissionais da área médica que trabalham com ultrassonografia, sejam como médicos que realizam os exames, sejam como médicos prescritores, sejam bem-vindos à nossa aula através da excelência em ultrassonografia. Hoje vamos falar sobre o Doppler aorto-ilíaco. Vocês me conhecem de aulas da Jornada Paulista de Radiologia, me conhecem de cursos administrados através do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, me conhecem através do curso FERI-SECAF em São Paulo, já assistiram aulas minhas através do Congresso Brasileiro de Radiologia, que geralmente ocorre a cada ano em uma cidade diferente do Brasil, bem como na Latin American School of Ultrasound de Miami e também através dos congressos da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e mais recentemente o PEC, realizado através do Colégio Brasileiro de Radiologia. Hoje vamos dar continuidade a esse projeto utilizando o canal de Excelência em Ultrassonografia para falar um pouco mais sobre o Doppler e suas aplicações e a realização dos exames. E vamos iniciar pelo módulo de Doppler aorto-ilíaco. Basicamente, na primeira aula falaremos sobre os conceitos básicos, os critérios de normalidade da aorta abdominal e das artérias ilíacas. Vamos falar sobre os critérios de estenose e de oclusão destes segmentos. Na segunda aula, falaremos sobre os aneurismas da aorta abdominal. E no terceiro e último vídeo desta série, falaremos do estudo pós-operatório da aorta abdominal e das artérias ilíacas. Basicamente, falaremos nesta aula sobre os critérios de normalidade da aorta abdominal, os critérios para avaliação das estenoses. Na segunda aula falaremos dos aneurismas e na terceira e última avaliação falaremos sobre as próteses e endopróteses aorto-ilíacas. O método de ultrassom Doppler tem um alcance muito bom, podendo detectar a presença de placas de ateroma no segmento aorto-ilíaco e estimar o nível de estenoses que essas placas determinam. Podemos também localizar oclusões neste segmento. Podemos fazer a detecção, a medida e o controle dos aneurismas com uma sensibilidade bastante grande na aorta abdominal, bem como a avaliação de eventuais pseudoaneurismas ou fístulas arteriovenosas que podem nos surpreender na prática clínica. E por fim, podemos realizar o estudo de enxertos, bypass, próteses e endopróteses aorto-ilíacas, que rotineiramente apresentam na ultrassonografia com Doppler colorido o primeiro método de avaliação antes da realização de um estudo contrastado. Basicamente, o exame será realizado com o paciente em decúbito dorsal, sendo que decúbitos laterais podem ser úteis na avaliação, principalmente de regiões menos acessíveis por conta da interposição gasosa. O transdutor convexo, de 3 a 5 MHz, o mesmo transdutor que os senhores utilizam para o estudo do abdômen, deve ser utilizado para avaliação da aorta abdominal e das artérias ilíacas comuns. Podemos utilizar o transdutor linear de alta frequência quando queremos estudar o segmento ilíaco, principalmente as artérias ilíacas externas, ou em pacientes bastante magros, bastante delgados, cuja aorta abdominal e as artérias ilíacas comuns podem ser acessados através deste ultrassom linear. Porém, pontos que temos que ter em mente. É importante o rigor com o ângulo Doppler a ser utilizado. Os senhores têm uma aula que foi ministrada pelo Dr. Wagner Yared, que fala sobre o ângulo Doppler. Atentem para este vídeo para que possam entender e realizar exames com ângulo Doppler adequado, porque isto é fundamental no estudo da aorta abdominal. E por fim, devemos lembrar que um preparo com jejum, laxativos na véspera, antifiséticos, pode ser ideal para a realização destes estudos, principalmente em pacientes com um abdômen mais
avantajado. Como já dissemos antes, pacientes obesos ou que apresentam um grande edema podem apresentar dificuldade técnica no momento da avaliação, bem como pacientes que apresentam um grande meteorismo intestinal podem realmente limitar a nosso acesso ecográfico. Então, para esses pacientes eu recomendo abaixar a frequência Doppler. Abaixe a frequência, você que trabalha com preset de 5, 4 MHz, baixe para 3, 2. Se seu equipamento permite abaixar ainda mais a sua frequência, você pode utilizar frequências mais baixas até que você tenha uma janela adequada. Claro que a compressão ajuda bastante para vencer as alças intestinais, bem como a utilização de decúbitos laterais que muitas vezes eliminam as alças que estão se interpondo. Da mesma forma, placas calcificadas extensas podem limitar o acesso do feixe ultrassonográfico. Então é importante procurar mudar o posicionamento do transdutor, procurar abaixar a frequência do Doppler colorido. Quando eu digo a frequência, não é apenas do modo B, mas também a frequência do Doppler colorido e do Doppler pulsado. Hoje os equipamentos, eles são multifrequenciais e você consegue combinar, você consegue comandar alterações ou modificações na frequência de maneira independente do modo B, do Doppler colorido, do Doppler pulsado. É importante que você conheça o seu equipamento e reconheça a forma de realizar este tipo de avaliação. Claro que a colaboração do paciente é importante. Quando falamos de técnica limitada ou técnica inadequada, na verdade, essa é a técnica que queremos evitar. Esse é o objetivo da nossa aula, ensinar-lhes a técnica adequada para que possam fazer um bom exame, evitando a interpretação errônea, a interpretação inadequada dos achados que os senhores encontram. E por fim, se os senhores tiverem acesso aos exames anteriores, também se puderem contactar o paciente e seus familiares para obterem informações clínicas e sobre os antecedentes cirúrgicos, isto pode ser fundamental na interpretação dos achados, sendo que vale a pena gastar e empreender algum tempo do exame para obter estas informações, para comparar com estudos anteriores, comparar com a tomografia, com a angiografia, porque muitas vezes podemos ir um pouco além na nossa conclusão, na nossa descrição, bem como podemos também evitar algumas interpretações inadequadas relacionadas ao método. No exame normal, basicamente as paredes arteriais serão regulares, os diâmetros serão normais, e eu vou falar um pouco sobre os diâmetros mais à frente, e a luz do vaso deve ser anecoica. Quando ligamos o mapeamento colorido ou Doppler colorido, este Doppler colorido deve preencher totalmente a luz do vaso, sendo que nesta condição chamamos de mapeamento anatômico. O padrão espectral da aorta abdominal e das artérias ilíacas comuns externas é classicamente conhecido como um padrão trifásico, onde observamos uma diástole reversa muito bem definida. E as velocidades de pico sistólico devem estar dentro de parâmetros ou critérios normais, como eu vou mostrar mais à frente para os senhores. Então aqui temos uma tabela, ninguém precisa decorar esta tabela, mas vale a pena ter para referência. É uma tabela já mais antiga, existem outras, onde nós temos diâmetros da aorta abdominal e de outros vasos do segmento ilíaco e dos membros inferiores, bem como as velocidades de pico sistólico que são frequentemente encontradas nesses segmentos. Percebam que a velocidade de pico sistólico tem uma tendência de diminuir à medida que progredimos da aorta abdominal para os segmentos mais distais dos membros inferiores. O exame deve ser muito bem documentado e todos os vasos devem ser documentados. Principalmente devemos documentar ao modo B quando o paciente tem alguma placa, a artéria poplítea quando fazemos um estudo da aorta ilíacas e membros inferiores. A aorta abdominal deve ser documentada também com o modo B, com as suas medidas, para demonstrar que não há aneurisma.
O registro com o duplex Doppler colorido e a medida das velocidades de pico sistólico é muito importante para caracterizar a normalidade, e a identificação da estrutura que estamos a documentar é muito importante. Eu vejo, infelizmente, com uma frequência bastante elevada, fotografias de estudos com Doppler onde o colega não coloca o nome da estrutura. Isso é perigoso. Do ponto de vista legal, isso não é seguro. Identifiquem a estrutura que está sendo documentada. E é claro, não esqueçam de documentar muito bem todos os achados patológicos observados no estudo realizado. Quando falamos de espectros arteriais, só este slide já dá uma aula bem extensa e bem controversa, e realmente isto é motivo para uma outra aula, para um outro dia, para um outro momento. No entanto, eu quero pincelar alguns conceitos básicos, levando em consideração que radiologistas e cirurgiões vasculares muitas vezes não concordam com os tipos de padrão ao qual classificam as suas artérias. Então eu gostaria de deixar claro que existe um consenso bastante grande que fluxo trifásico é um fluxo que apresenta diástole reversa e que deve ser encontrado nos membros inferiores, pode ser encontrado na carótida externa de alguns pacientes, não em todos, e na aorta abdominal abaixo da emergência da artéria renal. Até a emergência das artérias renais eu posso encontrar um padrão de onda sem diástole reversa, e isso deve ser considerado normal. Vamos colocar como padrões bifásicos ou como padrões não trifásicos aquelas artérias viscerais e que apresentam muitas vezes a irrigação de um leito nobre, como a carótida interna e as artérias renais. E chamaremos de monofásico quando não há diástole reversa e queremos falar de leitos de baixíssima resistência, como os leitos umbilicais do feto, ou pacientes que apresentam patologias que realmente estão associadas a baixa resistência, ou fluxo pós-estenótico, que é um fluxo realmente de baixa resistência, porque existe uma abertura da periferia. A seguir mostraremos exemplos destes padrões de onda. Vamos falar um pouco da anatomia ecográfica normal e de espectros arteriais habitualmente encontrados em estudos do abdômen relacionados à aorta abdominal. Então, esta é a imagem clássica de uma aorta abdominal no seu maior eixo, onde podemos ver a emergência do tronco celíaco e da artéria mesentérica superior. Neste diapositivo, podemos ver uma varredura transversal ao mesmo nível, onde podemos encontrar a aorta abdominal, que vai se situar à esquerda do paciente, ou seja, à direita da tela, e a veia cava inferior, que vai ser documentada à esquerda da imagem, portanto, à direita do paciente. Esta é uma imagem onde tivemos a felicidade de documentar a aorta abdominal em vermelho e a veia cava inferior em azul, numa varredura, como os senhores podem ver neste pictograma, num acesso lateral, onde tivemos a felicidade de pegar os dois vasos ao mesmo tempo. Isso nem sempre é possível. E aqui o espectro clássico da aorta abdominal, abaixo da emergência das artérias renais. Os senhores devem bascular a mão como se fosse uma manobra do berço ou do bercinho, onde os senhores mexem o berço para ninar a criança. Então nós temos aqui uma aorta que se posiciona com um ângulo excelente. Temos aqui o volume de amostra colorido, o nosso volume de amostra do Doppler pulsado, a correção do ângulo. Percebam que estamos a utilizar aqui um ângulo de 60 graus, pode ser também um ângulo inferior a 60 graus. Reparem a importância de realmente corrigir este cursor. Este cursor tem que representar a trajetória do sangue, não apenas o número deve ser 60 ou inferior, mas também este cursor deve traduzir a trajetória do sangue. E aqui o registro ao Doppler pulsado, onde temos uma onda trifásica com uma diástole reversa bem marcada, e temos aqui a medida da velocidade de pico sistólico nesta artéria, que neste caso corresponde a 85 centímetros por segundo em uma aorta abdominal normal. Podemos observar agora um ramo visceral da aorta abdominal.
Vejam o tronco celíaco com mapeamento com Doppler colorido e pulsado. Percebam como não há mais a diástole reversa, e sim uma diástole bastante acima da linha de base, indicando que é um leito de resistência mais baixa. Esse padrão nós vamos observar nos demais ramos viscerais da aorta abdominal. Aqui uma imagem anatômica num corte transversal da aorta abdominal, mostrando a emergência do tronco celíaco e a sua bifurcação em artéria hepática e artéria esplênica, na semelhança das asas de uma gaivota. Então, esse é conhecido como exatamente um sinal com esse nome. Já aqui podemos observar um corte no maior plano da aorta abdominal, onde vemos a emergência da artéria mesentérica superior, que é o ramo imediatamente abaixo do tronco celíaco. A artéria mesentérica superior também apresenta um padrão de resistência mais baixo, dependendo, é claro, se o paciente está em jejum, de como é realizado o exame, se é realizado em jejum ou pós-prandial. Então, podemos ter alterações no seu padrão de resistência, nas suas velocidades, considerando-se o momento em que este estudo é realizado. Já as artérias renais, que são talvez os ramos mais nobres da aorta abdominal, podem ser bem caracterizados ao modo B em pacientes que têm um biotipo favorável, que é a artéria renal direita, a artéria renal esquerda, emergindo abaixo da artéria mesentérica superior, num corte transversal da aorta abdominal. Aqui nós temos um mapeamento da artéria renal direita com correção do ângulo, percebam, demonstrando aquele padrão clássico de uma artéria visceral da aorta abdominal, um leito nobre com a resistência realmente mais baixa, uma diástole bastante evidente, uma diástole bem pronunciada, mostrando um leito nobre arterial. Da mesma forma, a artéria renal esquerda com a sua correção angular e o seu padrão de onda característico com velocidades que não vão exceder 180, 200 centímetros por segundo. Por fim, a artéria aorta abdominal vai se dividir em artérias ilíacas comuns e as artérias ilíacas comuns vão se dividir em artérias ilíacas externas e ilíacas internas. Podemos aqui ver um mapeamento com o Doppler, o Power Doppler ou Doppler de amplitude, demonstrando muito bem esta bifurcação. E o padrão de onda, aqui uma tomada também com o mapeamento realizado através de um transdutor convexo. Os senhores podem observar a correção angular, um ângulo inferior a 60 graus, neste caso 46 graus. Nós temos um padrão de onda também trifásico na artéria ilíaca comum esquerda, o que é normal. Vamos falar agora de patologias. Então, quando fazemos uma pesquisa de estenose, estamos, na verdade, avaliando um paciente com ateromatose e sabemos que hipertensos, diabéticos, pacientes tabagistas, obesos, hipercolesterolêmicos, pacientes com doença renal crônica são potenciais candidatos a uma ateromatose mais exuberante em sua distribuição sistêmica. E, é claro, não poderia deixar de acometer a aorta abdominal, as artérias ilíacas e também as artérias renais. Aqui nós temos a demonstração de placas, aqui uma artéria femoral, aqui outras artérias do nosso organismo com placas calcificadas muito bem evidentes, demonstrando o envolvimento deste paciente com a aterosclerose. Quando encontramos placas, ou seja, nosso estudo deixou de ser um estudo normal e passou a ser um estudo patológico, como classificaremos essas estenoses? Muito bem. Quando o exame é normal, é fácil, não tenho placa. Quando o exame apresenta uma oclusão do vaso, da artéria, é fácil, não tem fluxo. Minha dificuldade será dividir os pacientes que têm estenose significativa daqueles que não têm estenose significativa, porque há a presença das placas de aterosclerose. Então, várias tabelas foram recomendadas, várias tabelas foram lançadas ao longo das décadas. Temos uma tabela muito clássica aqui do final do século passado, de autores de renome aqui do nosso país, publicações que realmente se tornaram referência neste período, mas são tabelas
com múltiplas substratificações e que muitas vezes não ajudam muito e tornam o exame mais difícil e a memorização mais complicada. Esta é uma tabela de Hankel um pouco mais recente, um trabalho que realmente foi um divisor de águas, onde nós classificamos as estenoses acima de 50% quando a velocidade de pico sistólico dobra em relação ao ponto anterior. Então eu tenho uma placa. Antes da placa, a velocidade é x. Se no ponto da placa a velocidade aumentar, e além de aumentar ela dobrar ou exceder o dobro, exceder a razão de 2 vezes para 1, a razão de 2 vezes, então eu tenho uma estenose acima de 50%, o que nós vamos considerar neste território como uma estenose significativa. Se a velocidade não aumenta, ou se ela aumenta, mas não dobra, a estenose estará abaixo de 50% da luz desta artéria. Nós podemos substratificar as estenoses acima de 50%. Então, uma estenose na qual nós temos uma razão de velocidades acima de 3,7, podemos arredondar para 4 para facilitar a memorização. Então, quando a velocidade se eleva neste patamar, nós temos uma estenose acima de 75%, e quando a velocidade sobe 7 vezes em relação ao momento anterior, uma estenose acima de 90% da luz desta artéria no ponto onde foi observada a placa. Vamos mostrar exemplos. Esta é uma artéria tibial posterior, que por questões didáticas eu estou lançando esta imagem no nosso PowerPoint, no nosso vídeo. Então eu tenho uma placa neste ponto, uma placa pequena, aparentemente pequena, mas que gerava um aliase. Neste ponto, a velocidade de pico sistólico, documentada aqui, onde os senhores estão vendo a flecha, era de 158 centímetros por segundo. Quando eu volto o cursor, a velocidade de pico sistólico antes da estenose era de 50 centímetros por segundo. Muito bem, se a velocidade antes da placa é 50 e no ponto da placa é 150, a velocidade dobrou, ou mais que dobrou. Então esta estenose está acima de 50% da luz desta artéria. Este é um outro exemplo agora de uma artéria tibial anterior. Nós temos aqui uma placa. Eu tenho até uma certa dificuldade em mapear com Doppler colorido, porque as velocidades estão muito baixas. É um paciente diabético que apresenta um fluxo ruim. E a velocidade basal dessa artéria era baixa, 20 centímetros por segundo, 18. E eu encontrei uma placa, um pouco de aliasing, e nesse ponto a velocidade alcançava 56 centímetros por segundo. Então ela mais que dobrava, portanto é uma estenose acima de 50%. Ah, mas você vai me perguntar, Peter, eu vou surpreender estenoses assim na artéria aorta abdominal, nas artérias ilíacas? Sem sombra de dúvida. Temos aqui um exemplo onde eu posso observar uma placa fibrodiposa, bem na emergência da artéria ilíaca comum direita. Eu vejo um estreitamento ao Doppler colorido, eu vejo o aliasing, que se traduz por esse mosaico de cores, e eu observo um fluxo turbulento ao mapeamento com o Doppler pulsado, com uma velocidade de pico sistólico no ponto da estenose de aproximadamente 204 centímetros por segundo. Você vai me perguntar, Peter, quanto era a velocidade na aorta abdominal, mais ou menos ao nível do terço distal antes da bifurcação, na casa de 80 centímetros por segundo. Então, este paciente apresentava uma estenose acima de 50% na emergência da artéria ilíaca comum direita. Percebam que eu estou usando um transdutor linear, porque o paciente é bem magrinho e me permitiu a caracterização muito refinada dessa estenose, o que nem sempre é tão fácil na prática clínica diária. E no caso da oclusão, aqui temos como exemplo uma artéria ilíaca externa. Nós podemos observar a ausência total de mapeamento de fluxo. Eu recebo com muita frequência a seguinte pergunta, Peter, como posso ter certeza que é uma oclusão, que eu não estou cometendo erros técnicos na minha avaliação? Primeiro, observe se o ganho do Doppler colorido está adequado. Então você deve aumentar o ganho até passar do ponto, até estourá-lo, e depois você volta um pouco até que o ganho esteja adequado. Segundo, você deve abaixar a frequência do Doppler colorido e do Doppler pulsado, porque se você trabalhar com uma frequência muito alta, pode ser que você não consiga registro
porque a frequência é muito alta. E terceiro, busque uma veia, a veia ilíaca neste exemplo, a veia homônima, porque ela é a nossa referência anatômica. Se você mapeia a veia e não mapeia a artéria, significa que a sua regulagem está adequada, mas que o vaso não tem fluxo. E por fim, na hora de documentar, deixe o seu ganho do Doppler pulsado um pouquinho aumentado para que você registre esse ruído. Esse ruído deixa claro que o meu ganho do Doppler pulsado era bom, era alto. Se houvesse um fluxo, ele estaria mapeado nesta foto. Então essa é uma sugestão que eu dou a todos para que a sua imagem seja inquestionável e você não cometa erros laudando uma pseudo-oclusão ou dando um falso positivo de um achado de oclusão, fato que nós não queremos na prática clínica diária. E aí vocês irão me perguntar, ok, mas a aorta abdominal pode ocluir? E eu irei lhes responder que sim, a artéria aorta pode ocluir, como por exemplo neste paciente tabagista inveterado que apresentava ateromatose na aorta abdominal e sem fluxo ao mapeamento com Doppler colorido. Podíamos observar que o fluxo vinha até a emergência do tronco celíaco e da mesentérica superior e logo após não identificávamos mapeamento de fluxo na luz da aorta abdominal. Esta condição, quando envolve a artéria aorta e as artérias ilíacas em pacientes do sexo masculino, é conhecido como Leriche ou síndrome de Leriche. Aqui temos um exemplo de uma mulher que apresentava a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Podemos observar uma oclusão da aorta abdominal a este nível, após a emergência de artérias lombares, como os senhores podem ver aqui. Então, as artérias renais estavam boas, as artérias lombares com fluxo, e logo após a aorta abdominal, abaixo das artérias lombares, apresentava-se ocluída. Vejam este outro exemplo, onde temos uma oclusão da artéria ilíaca comum direita. Observem aqui que é prontamente reenchida pela artéria ilíaca interna, que está invertida, e que funciona como um ramo de circulação colateral, reenchendo a artéria ilíaca externa neste segmento. Como os senhores podem observar, a artéria ilíaca externa apresenta um padrão de fluxo que chamamos pós-estenótico, onde ocorre a perda da onda trifásica e suas velocidades são reduzidas. Então nós temos um exemplo aqui de uma inversão de sentido de fluxo de um ramo para se comportar como uma colateral, reenchendo um leito distal a uma estenose. Aqui temos um outro exemplo, uma oclusão da artéria ilíaca externa esquerda. Percebam o que eu falei de mapear a veia homônima para demonstrar que realmente o seu aparelho está bem regulado. Então a artéria ilíaca externa não apresentava fluxo. Temos aqui na quarta imagem o mapeamento com Doppler pulsado demonstrando a ausência do fluxo arterial. A segunda imagem corresponde exatamente ao ponto de tomada dessa amostra. E por fim, esta imagem, que é a terceira, nós podemos ver um ponto onde uma colateral vem da parede abdominal e reenche esta ilíaca externa, enviando o fluxo de sangue para o membro inferior. Esta outra imagem é uma documentação com B-Flow, que é um recurso presente em alguns equipamentos, onde há uma sensibilidade muito grande de fluxo, demonstrando a circulação colateral nesta trajetória, reenchendo a artéria ilíaca externa nesta topografia. É uma imagem que se assemelha a uma arteriografia. Aqui temos um outro caso, onde o paciente apresentava a artéria ilíaca comum esquerda ocluída, com ausência de mapeamento de fluxo ao Doppler colorido e pulsado, e aqui uma varredura em corte transversal demonstrando a artéria ilíaca comum esquerda sem fluxo e a artéria ilíaca comum direita com fluxo, comprovando que a regulagem do nosso equipamento estava bastante adequada. Lembrar da circulação colateral, como eu falei, então aqui nós temos uma circulação colateral de parede que vai alcançar esta artéria ilíaca externa, reenchendo-a para enviar fluxo para os membros inferiores. Por fim, eu termino esta aula
pedindo que tomem muito cuidado para não confundir a artéria aorta abdominal com a veia cava inferior. A veia cava inferior tem um padrão de fluxo fásico de altas velocidades e não deve ser confundida com a aorta abdominal. Apesar de parecer um erro bastante grosseiro, uma veia cava inferior com um fluxo fásico normal vai apresentar um diâmetro muito semelhante à aorta abdominal. Aqui nessas três imagens podemos ver uma cava inferior patológica com pequenos trombos endoluminais, o mesmo paciente com um fluxo afilado reduzido e no corte transversal também, mostrando a patologia da veia cava inferior, uma trombose parcialmente recanalizada. Essa é fácil de diferenciar da aorta, mas num corte longitudinal, um mapeamento com Doppler pulsado, tomem cuidado para não confundir a cava com a aorta. Eu sei, é um erro grosseiro, mas eu já vi acontecer. Tomem bastante cuidado. Era isto que gostaria de trazer neste primeiro módulo das nossas aulas sobre a aorta ilíacas. Vamos abordar na nossa próxima aula os aneurismas da aorta abdominal e eu peço a todos que gostaram do conteúdo, que consideraram esta aula útil, por favor, nos deem o seu like e inscrevam-se em nosso canal, porque estas são as únicas ferramentas que temos para mensurar a penetração do nosso trabalho. Também peço que você divulgue este canal Excelência em Ultrassonografia para os seus colegas, para os médicos radiologistas, vasculares e demais ultrassonografistas que trabalham com duplex Doppler colorido, bem como médicos prescritores que podem ter interesse em adquirir este conteúdo de uma maneira muito democrática. A todos eu deixo um grande abraço e até a nossa próxima aula em uma semana. Saudações!